Wow. Ooh, it'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, got it! 2/10 of a second to go. Stash. Olá, nação pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Estamos aqui de volta depois de mais de 2 meses, né, de hiato, né, porque aconteceram algumas situações da vida, né, realmente, que não contribuíram, né, agenda, lesões, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, e o time também não ajudou muito, né, então, assim, esses 2 meses aí foram bem complicados aí pra gente, mas a gente tá aqui de volta porque a gente respeita muito nossa audiência, e mesmo muito decepcionados, vamos falar um pouco do que foi a nossa temporada, né. Então, né, primeiro eu vou fazer o meu disclaimer aqui, né, por que eu não incentivei mais pra gente voltar. Porque aconteceu comigo o que aconteceu com o DeMarcus Cousins, né? Eu rompi meu tendão de Aquiles. Vocês acreditam nisso? É assim, né? A vida, né? Você torcer por uma franquia que é zicada, a zica se reflete na sua vida pessoal. Então eu tô com 40 dias operado, já tirei o gesso, perdi metade da massa muscular da minha panturrilha. Tá que nem o Ingram quando entrou na NBA, basicamente. Mas, fora isso, né, hoje, né, depois desse disclaimer aqui, triste, eu vou chamar aqui quem vai participar com a gente, né. Tem o meu parceiro de sempre, que é o Rafa, e também temos um estreante aqui no nosso podcast, que é o Vinícius. Vinícius é um dos, né, acho que a gente já falou aí, né, do nosso grupo do Zap, né, que antigamente cabia num Fusca, hoje a gente já tá numa van, já passamos das 70 pessoas, por incrível que você pareça, né, nós estamos aqui, né, crescendo aos poucos, mas o Vini é um dos caras mais ativos lá no grupo, e quando a gente falou que a gente ia falar mal do CJ McCollum, ele se prontificou aqui para, não sei, vamos descobrir qual que é o papel dele aqui na discussão. Mas Vini, se apresenta aí pro pessoal, fala aí desde quando você torce para essa franquia ou sofre, né? E fala aí, assim, o que você, assim, por que você continua se martirizando aí, né? Pô, Gilson, essa apresentação foi um pouco forte. Até assumi meu papel de defensor aqui do presida CJ McCollum. Então, meu nome é Vinícius, eu sou de São Luís, do Maranhão, e essa foi a temporada 22-23, foi o meu 18º ano de Pelicans. Então, já faz um bom tempo que eu tô aí, né, nessa jornada, nesse calvário que é torcer para essa franquia. Mas, de mais longe, acho que a gente já veio e acho que tem muita coisa para ser falada, né? No decorrer desse episódio. E vamos lá. Tá certo, Vini. É isso aí. 18 anos, Rafa. O que tu acha, Rafa? Tá novo ainda, né? Eu tô nesse sofrimento desde 1988. Não, 90, desculpa. 32 anos. 33 anos, basicamente, sofrendo com isso. Ai, Rafa, fala aí, cara, como é que tá? Como é que foi esse ato aí? Deu pra estragar mais o fígado? O trabalho te sugou muito? Dá um oi pra galera aí. Porra, 18 anos é uma maioridade já, né? É uma vida aí de Pelicans. Eu tô com 33 de idade aqui. Fiz, inclusive, aí 20 dias atrás, aniversário. Obrigado, Pelicans, aí, pelas 10 derrotas seguidas. Adorei. E bem-vindo aí o Vinícius aí que o Vini tá sofrendo de acordo aí, cara. Torcendo pro Pelicans aí, coitado dele, coitado de nós todos, né? Mas tamo junto aí, né? Fazer o quê, né? Como o Gilson falou, aí já 70 pessoas aí, isso prova, né, de que louco atrai louco, né? É inacreditável
que quanto mais merda no ventilador o Pelicans taca aí, mais gente entra na frente. Então é isso aí, vamos continuar aí crescendo esse negócio aí, feito a barriga do Zion. E também quem está crescendo, feito a barriga do Zion, feito a conta do Zion, né? Que ano que vem começa a extensãozinha do nosso garotinho aí, vai fazer mais de 30 milhões por ano agora. Mas quem está crescendo também é o Fumble na Net, nosso hospedeiro aí no clima de The Last of Us aí, nosso hospedeiro. E você pode achar a gente ali, você pode achar podcasts e matérias também de outros times. Não recomendo vocês irem na página do Lakers agora, porque tá sofrível, os caras estão mal otimistão lá. Não tá legal, não. Quando tava mais legal, quando a gente tava falando do pick swap ser a pick número 1. Tava bem mais legal de ouvir o podcast deles. Mas tem de tudo. Tem de beisebol que voltou, né? Tem futebol americano também, que tá na intertemporada aí. O pessoal tá assinando novos contratos aí. O nosso querido Saints aí com um quarterback novo, que no último episódio o Ivan também falou. Tem bastante coisa, então dá uma colada lá no Fumble na Net, lá, que tá bem legal, tá crescendo, tá super completão lá. E tem de tudo para vocês aí. No mais, vamos aí dissecar esse desastre que eu chamo de temporada 2022-2023 do Pelicans. Rafa, sempre lembrando aí, você já tá, vamos dizer assim, já tá no automático, né? Parece o Trey Murphy aí metendo 10 bolas de 3 seguidas, já sabe exatamente o que tem que falar, né? Mas também... Mas também, né, a gente tem o nosso canal do nosso amigo Joanilson, né, o Pelicanos do Brasil. Ele deve entrar daqui a pouco, né? Ele ainda tá sendo liberado aí pelo DM do Pelicans, né? A gente espera que até o final desse episódio o DM libere ele para participar. Ou em 2 semanas ele vai ser reavaliado e aí... 2 semanas. Quem sabe, né? Ele pode progredir para um 3 contra 3 aí. Ou ele tem que sentir, né? Como um pelicano, né? Ele não tá se sentindo muito Pelicanos do Brasil ainda. Ai, cara, isso daí, né? Essa não se sentir você é um negócio meio forte mesmo. Indo pra não chorar, né, cara? Indo para não chorar. Então vocês já sentiram, né, pessoal, como é que vai ser esse velório, que vai ser esse podcast. Então, pessoal, vamos para nossa pauta? Então, gente, no último episódio que nós gravamos foi depois do jogo contra o Atlanta, né? Então já faz muito tempo, né? Depois disso tivemos 26 jogos. Então naquele jogo, né, que foi antes do All-Star Game, tudinho, a gente já falou da trade deadline, né? A gente falou como que a gente perdeu o nosso pick swap por causa de mesquinhez. Não sei, vamos descobrir futuramente o que aconteceu, né? E a gente deixou os Lakers voltarem aí das cinzas, né, principalmente com essa troca aí do Westbrook, né, que também agora parece que tá querendo provar algo, né, que ele já fez no passado, mas vamos ver se ele consegue voltar. Então, né, perdemos nosso pick swap lá, basicamente depois disso a gente teve uma temporada aí de 50%, né, então a gente fez aí 13 vitórias e 13 derrotas, terminando a temporada aí com 42 vitórias e 40 derrotas, né, então isso, na era Griffin, né, vamos dizer assim, era Zion, é a melhor campanha que nós tivemos, mas, né, a gente terminou com a mesma posição do ano passado, né, terminamos em 9º lugar, né, indo para o play-in, né, basicamente há 2 jogos aí que a gente poderia ter passado direto, ter até, vamos dizer assim, chegado em 5º, 6º colocado, né, então a gente teve alguns deslizes, né, então assim, alguns jogos, né, que, vamos dizer assim, marcaram bastante a gente, né, perder para Orlando e perder para Houston, né, com uma bola espírita lá do
Dá até tristeza lembrar disso, mas e daí, né, a gente teve aí essa campanha de altos e baixos, perdemos bastante, mas nos últimos 13 jogos aí a gente deu uma engrenada, principalmente com o Ingram voltando ao nível All-Star dele, né, e a gente acabou terminando em nono lugar, né, jogamos aí depois. Basicamente o que definiu a temporada foi o jogo contra o Wolves, né, que foi um jogo muito louco, né, porque teve briga, né, Rudy Gobert dando soco no slow-mo, o outro quebrando a mão, então mesmo assim o McDaniels quebrando a mão, então assim o time acabou perdendo ali, né, e depois contra o OKC, a gente vai falar depois, né, a gente acabou se coroando, né, o que foi essa temporada, né. Então assim, pessoal, pra gente não falar muito assim, né, do jogo por jogo, porque agora não vale muito a pena, né, só lembrando aqui, né, que a nossa temporada, né, ela meio que se dividiu em duas, né, principalmente aí com antes do Zion, né, e depois do Zion, né, até o Zion se contundir, né, em janeiro. A gente estava com 23-14 e depois disso a gente ficou com 19-26, né? Então, meio que foi uma temporada que se dividiu em duas. E a gente saiu, né, de um time que a gente esperava, né, no início da temporada, que fosse alguém que fosse buscar pelo menos bando de quadro, até playoff direto. E a gente voltou a ser um time de play-in, né? Então, assim, só uns dados, né, que a gente tem aqui, né? A gente terminou com o 20º pior ataque, né, com 113,8. E a sexta melhor defesa, né? Por incrível que pareça, né? A gente ainda terminou com a sexta melhor defesa e com o 10º melhor net rate da liga, né? Então, times aí que tiveram melhor campanha tiveram um net rate melhor que o nosso. Então, pessoal, o que eu queria perguntar para vocês aí, né? Desses últimos jogos aí, né? Porque o restante a gente já falou nessa temporada, que quais foram os principais pontos positivos aí que vocês viram aí, né? Dessa retomada, né? Que teve momentos aí que parecia que a gente tá falando aqui depois do All-Star Game, né? Depois do que o time parecia que estava entregue, não ia para lugar nenhum, e depois o Ingram pegando fogo, né? Então, Vini, o que tu acha aí, cara? Como é que foi essa segunda parte da pós All-Star Game, né? O que tu achou aí da campanha? A gente podia ter melhorado mais, o time se entregou de menos. Dá tua percepção aí pra gente, tua análise. Eu acho que a gente pode, Gilson, dividir, você falou em dividir a temporada em duas, né? O AZ e o DZ, o antes do Zion e depois do Zion. Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer um recorte do pós-All-Star Game, de dizer que antes da gente engatar essa sequência que você mencionou no final da temporada, a gente, pós-All-Star Game, a gente voltou muito mal. Eu tô com a relação dos jogos aqui. Depois do jogo contra o Atlanta Hawks, a gente ainda teve 3 partidas antes do All-Star Game, né? Contra Cavs, contra o Thunder e contra o Lakers. Nós perdemos 2 e ganhamos do Thunder. Mas depois do All-Star Game, nós voltamos perdendo 1, 2, 3, 5 dos primeiros 6 jogos pós All-Star Game foram derrotas. Perdemos para o Raptors, fomos amassados pelo Knicks, perdemos para o Orlando Magic, ganhamos de Portland, perdemos para Golden State, perdemos para Sacramento. Então acho que isso culminou, né, mais para frente naquela derrota ridícula que a gente teve, aquelas 2 derrotas na verdade, né, para Lakers e para Houston lá na frente, que foram mais ou menos o ponto em que as coisas começaram a se inverter, né? A gente vinha muito mal, no time patinando, perdendo muitos jogos e caindo na classificação, mas chegou num ponto em que teve as notícias deram conta, né, de que o CJ McCollum com o Willie Green e o Larry Nance fizeram uma reunião, teve uma reunião só dos jogadores depois e tal, e que basicamente foi para dar uma chamada no elenco, né, para todo mundo em geral, para que todo mundo pudesse se unir em prol desse objetivo que eram os playoffs, né? Para tentar salvar uma temporada que estava indo pro saco.
Então a gente acabou a temporada numa fase muito boa, apesar da derrota muito doída, né, como você falou, para o Minnesota Timberwolves, com 42 pontos do Brandon Ingram, e a gente conseguiu entregar o jogo no final. Tenha sido culpa de quem tenha sido, ainda vamos entrar nisso, mas acho que tem, assim, para coisas positivas para citar, obviamente a coisa que mais chamou a atenção foi o Brandon Ingram, né? Que não só como um All-Star, ele estava jogando como um jogador assim como franchise player que ele deveria ser. Ele ficou girando ali em torno de 27 pontos, 8 rebotes, 8 assistências por partida, com bom aproveitamento. O Trey Murphy, que terminou a temporada pegando fogo, passou muito perto daquelas marcas estatísticas, né, dos 50% de aproveitamento de arremesso, com 40% de 3 e 90% de lance livre. Ele passou muito perto dessas médias. O Herb Jones, depois do All-Star Game, também foi espetacular, chutando quase 40% de 3, e sendo tudo o que a gente viu, né, na defesa na temporada passada. Mas a gente, assim, muitos erros mentais marcaram essa temporada do Pelicans. A gente entregou partidas, a gente sofreu viradas e a gente perdeu jogos que não deveria ter perdido, né? Foi uma montanha-russa de temporada. Vinha desde de algumas temporadas atrás, né? A gente fala que a gente é uma montanha-russa pelicano, né? Um roller coaster, vamos dizer assim, né? Que tem esses altos muito altos e baixos muito baixos, né? Então a gente, né, se acostumou, né, a ver muito disso do time, né? De ter essa flutuação, né? Uma coisa bem interessante, né? Só para a gente falar aqui um pouquinho aqui do que realmente, né? Essa montanha-russa pelicana, né? Então, assim, no início até dezembro, né? A gente estava com, como eu falei, né? A gente estava com 23 vitórias, né? E 13 derrotas, né? E daí, o que aconteceu, né? No ano passado, quando a gente começou muito ruim, né? A gente começou aquele 3-16, né? Que até hoje isso aqui marca, né, o início, né, do time. E esse ano, justamente na época aí de janeiro, né, foi quando a gente teve basicamente o mesmo quase um 3-16. A gente teve 3-13 aí, depois do que aconteceu com o Zion, com aquelas 10 derrotas seguidas, né. Então, assim, uma situação que a gente esperava que mentalmente, né, como você falou, a gente tivesse mais preparado. E parece que não acontece, né. É certo que o time é jovem ainda, tem veteranos? Tem, mas só que o time ainda não tem essa percepção, né, esse senso de urgência, né, para justamente entender, assim, que, cara, tem jogos aí que é obrigação, né, por exemplo, aquele Washington Wizards lá, era pra gente ter ganho aquele jogo, né, quebrado aquela sequência ali, e a gente perdeu o Valanciunas no começo, o time se perdeu totalmente, começou Daniel Gafford a fazer o que queria no garrafão, sabe, então, assim, esse tipo de situação a gente sabe que para times experientes, times que estão brigando no topo, ele consegue dar um jeito de ganhar, né? E assim, a gente teve toda essa situação aí de jogadores machucados, jogadores jogando sacrifício, as estrelas jogando poucos jogos, né? Então, assim, a gente percebe realmente que teve essa flutuação, e esse ano, diferente do ano passado, aconteceu no meio da temporada, né? Então, isso pegou muito a gente, né? A gente falou muito no começo da temporada que estava acontecendo, né? Quando começou a entrar nessa espiral negativa, mas a gente imaginava, né, que o time pelo menos ia conseguir, né, ter uma sequência de jogos, ou ter o retorno do Zion. Até no último episódio a gente estava falando aqui, o Rafa, a gente já estava com aquela esperança dele voltar após All-Star Game, e que nunca aconteceu, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é algo que, assim, é um desenvolvimento, né? O que realmente está faltando para esse time dar esse passo, não tecnicamente, mas mentalmente, né? Para que essa janela aí ela possa ser mais proveitosa. Já que o Vini foi mais otimista, fala aí tudo que tu viu de errado aí, né? Tudo que a gente pecou, né? Vamos dizer assim, além dessa questão psicológica, mental, saúde, né? Que você viu aí com relação às rotações da morte, que a gente costumava falar no grupo, né? E assim, desses pontos que sirvam de lição, né, para o decorrer aí
da sequência desse grupo, né? Pois é, tanto o Vini quanto você deram uma resumida muito boa aí, tocaram em vários pontos que eu acho que são bem fundamentais, então eu quero tocar em outros pontos aqui, porque senão eu vou só repetir o que vocês falaram, que eu concordo, inclusive, né? Mas, para mim, assim, vendo o desenrolar da temporada, principalmente com os jogadores aí indo 1 a 1 aí pro departamento médico e como que as coisas foram ficando complicadas, para mim escancarou meio que um desencontro entre front office e comissão técnica. Como assim, né? Não parece que principalmente o Careca, né? Não parece que, já que ele é o que assina mesmo, né? Não parece que ele montou um time para bater com o que o Willie Green quer fazer. Não parece que as filosofias estão se conversando, entendeu? E isso para mim é muito estranho, porque foi o Careca que escolheu o Willie Green como técnico. Então eu não sei muito bem o que diabos que o Careca, beleza, deu um dump ali no Bledsoe, trouxe o Valanciunas e logo em sequência estende o contrato do cara. Legal, você assume que, acho que um post player, né, o Valanciunas é um cara que consegue matar a bola, mas ele não é um cara que é um stretch big, né, ele não abre a quadra. Ele é um cara que, se precisar, ele consegue matar umas bolinhas, né, inclusive ele matou acho que 34% ou 35% de 3 essa temporada aí, mas o volume foi pequeno. Você entende, né, com isso daí, parece que o recado é bem claro de que esse cara que acabou de ser estendido logo que ele chegou em New Orleans deveria ser uma das peças que deveria, não o principal, mas deveria ser uma parte integral, né, uma parte funcional do ataque. E de repente o técnico quer jogar um estilo de jogo onde a bola fica muito no perímetro. É um estilo de jogo muito parecido com o do Warriors, que só usa os post-ups só para abrir corta-luz fora da bola e abrir arremesso ou corte para cesta. Então, não sei, me parece ter um desencontro aí, e me parece que o Larry faz isso daí melhor do que o Valanciunas, e era sempre a escolha, então eu não sei muito bem a falta de arremessadores aí também, não parece que parece que o Griffin criou um time voltado mais para atacar a cesta e jogar mais tradicionalmente e punir fisicamente os defensores, ser um time chato de jogar. E o Willie Green, parece que a visão do Willie Green e da comissão técnica era de um time que era um gunner, que era um time que ia correr e matar a bola e rodar a bola no perímetro, esse point five aí só se aplica no perímetro, a bola nunca entrava, quando entrava era só em drive, só em ataque à cesta, nunca tinha um esforço para colocar a bola lá dentro e explorar a mismatch. Era sempre a bola, o esquema de jogo era na linha de 3. Linha de 3 e pelas tendências dos jogadores que estavam, né, que estavam no elenco e saudáveis, no caso, né, meia distância. Mas então, para mim, isso daí foi um aprendizado, uma lição que eu tirei dessa temporada aí, de que os dois precisam sentar no quarto aí, tocar um piano pro Willie Green e eles precisam se acertar no qual vai ser a direção, porque isso tudo, resumindo isso tudo que eu falei, se resume à identidade. Qual que é a identidade do time? Se eu pegar hoje e falar, a identidade, não dá para depender do Zion a essa altura, como a identidade é ter o Zion atacando, colapsando a defesa e a gente abrir mismatches, arremessos, tudo a partir disso, porque o cara não joga. Basicamente, o cara é 30 jogos por temporada, o cara tem 114 jogos na temporada. O Anthony Edwards, que é do draft seguinte, tem mais jogos que ele. Então, assim, eu não acho que a identidade seja Zion. Qual que é a identidade? CJ na bola não deu certo, ele funciona muito melhor, ele é muito melhor jogador sem a responsabilidade de ser um armador. E aí, casando com isso daí que o Vini falou, né, do Ingram ascendendo ao nível de franchise player, foi justamente o Point Ingram no fim do ano, né, onde o Ingram basicamente era o armador do time, que elevou de nível tanto o time, que começou a ganhar uns joguinhos aí, quanto o Ingram em si. Mas aí, de novo, né, eu imagino que em algum momento o Zion vai se sentir Zion de novo e vai voltar. E aí, o que você faz com o Point Ingram, com o cara que tá metendo 28, 8 e 8 por jogo? Você tira ele da bola, você divide, e aí o CJ vira um JJ Redick. Então, qual que é a identidade do time?
Isso para mim foi a maior falha dessa temporada. Beleza, lesões infelizmente acontecem, é azar muitas das vezes, mas a grande falha foi qual que é a identidade do time, quem é esse time, o que esse time faz, qual que é a identidade, qual que é o objetivo desse time, que você bate o olho e fala, cara, pô, esse time faz isso, esse time faz aquilo. Quem que é o Pelicans? E a gente falhou miseravelmente nessa temporada aí, por lesões, mas também por falha dos jogadores de talvez comprarem a ideia de 100% da comissão técnica. A comissão técnica também de ser mais maleável, flexível e entender que não dá para fazer do jeito que eles planejaram no começo e ajustar. Então a falha para mim foi isso daí, foi esse multilevel, esse multinível aí de fatores que tem que se conversar, de jogadores com comissão, com front office, e não parece que em nenhum momento eles chegaram na mesma página, parece que cada um estava falando de uma coisa ali, e acabou essa salada maluca aí, desde que o Zion se machucou, a identidade foi pro saco junto com ele. E aí a falha, para mim, a maior falha foi essa daí. E claro que os pontos positivos foram Herb Jones, finalmente voltando a ser mais do que um 0 no ataque, mas o Trey Murphy, que sinceramente para mim, acho que a gente até tá subestimando um pouco o que ele fez na temporada, porque ele tirou leite de pedra nessa temporada. O Willie Green, ele falou em uma das coletivas pós-jogo aí que eles não rodam nenhuma jogada pro Trey. E aí, assim, ele falou não com orgulho, mas ele falou muito de boa para alguém que não deveria falando não deveria estar um pouco envergonhado de não rodar jogadas pro Trey. Depois disso daí eles criaram uma jogada pro Trey, que era um corta-luz fora da bola para ele pegar lá no elbow, né, no cotovelo, e arremessar, mas era a única jogada. Então fazer o que ele fez com a eficiência que ele fez, com uma jogada basicamente no fim da temporada que foi desenhada para ele, eu acho que isso daí é uma grande vitória do Pelicans. E isso me dá a esperança de que ele pode ser muito mais do que só um role player, pode ser de fato um número 2 ou um número 3 num time que compete por títulos, mas sem querer ser pessimista, mas já sendo um pouco, né? Eu acho que essa temporada foi uma completa falha e jogar no lixo uma temporada de todo mundo que tava lá e uma temporada nossa assistindo também, né? Porque foi uma falha. Eu daria um F para essa temporada aí. Cara, esse é o Rafa sendo Rafa, né? Cara, olha, eu tô orgulhoso do meu amigo aqui, voltando a ser quem ele é. E falando em quem voltou a ser quem é, né? Olha quem apareceu aqui com a gente, nosso amigo Jonilson, né? Acho que o Pelicano voltou a sentir pelicano. Então, meu amigo, já que você acabou de chegar aqui no meio dessa fogueira, né? Aqui a nossa discussão está sendo assim, o que você viu assim como maior falha assim da temporada, né? O Rafa meio que já deu uma visão aí que por causa da saúde, né? A gente teve toda essa situação aqui do plano de jogo, da identidade, né? Do como que a gente vai fazer, como que a gente vai encaixar tantos bons jogadores aí. Então, assim, o que tu viu, assim, né, como ponto aí, ou de, não sei, negativo, mas de aprendizado, né, justamente para que a gente possa partir daqui, né, entender realmente que caminho que a gente vai seguir, né, a gente vai manter um Valanciunas sem usar o Valanciunas como ele deve ser, trocar, né, mudar a formação, acabar com aquela rotação da morte lá que a gente sofreu muito, né. Então, meu amigo, por favor, aí dê suas considerações a respeito disso. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, uma pergunta aí bem complexa, mas tentar dar um ponto de vista, assim, concordo muito do que o Rafa falou. E acho que, assim, faltou, acho que de todas as partes ali, né, assim, acho que tanto do front office, acho que foi, ao perceber o caminho que a temporada estava tomando, acho que a posição de não fazer trocas ousadas, né, de só trocar o contrato do Devonte pelo Josh Richardson, acho que não foi, como é que fala assim, foi meio que um assumir que a temporada não ia ser uma grande temporada, né. E assim, tem um ponto também dessa troca, porque querendo ou não, nesse momento o CJ já estava contundido. E assim, o jogador mais próximo em características do CJ que a gente tinha no elenco era o Devonte. Então,
ao fazer isso, você tira qualquer chance de substituição do CJ. E aí acho que entra um ponto que foi um erro compartilhado entre comissão técnica e CJ de, cara, você deixa um jogador no sacrifício jogando 40 minutos todo jogo, cara. Eu acho que no final das contas a gente teve muito problema físico, não só do Zion e do Ingram, né, que os dois tiveram poucos jogos na temporada, mas quase todo o time ou estava fora por lesão, ou estava jogando no sacrifício, ou estava jogando fora da forma ideal, assim, Herb Jones, vários jogos fora de forma, o Alvarado jogando com costela quebrada, o Valanciunas, cara, Valanciunas, você pega esse jogo contra o OKC, não é só porque os caras estavam sem um pivôzão lá defendendo ele, mas, cara, é um cara que você não viu ao longo da temporada, assim, no começo da temporada você via que ele estava nitidamente com algum problema. Teve um jogo que ele jogou 5 minutos, teve 7 turnovers, 0 pontos, não lembro, foi alguma estatística totalmente desastrosa que você via que o Larry Nance, né, jogou vários jogos no sacrifício, então você vê que os caras estavam, tipo, tentando jogar sem condições físicas ideais. Então, assim, acho que esse trabalho de preparação foi muito ruim. Você vê que o Herb Jones, o Trey Murphy, o próprio Valanciunas aí conseguiram acabar bem a temporada, mas o começo da temporada foi muito carregado no Zion ali. E, enfim, e oscilou, né? Porque o CJ também começou bem a temporada, inclusive fisicamente, né? E aí acho que no final, já sentindo o peso de uma lesão que gerou outra lesão, enfim, isso não altera o fato dele tomar decisões ruins, mas acho que pesou muito ali na qualidade do arremesso dele no final da temporada. Mas acho que o principal a se culpar aí, eu acho que tem que tirar o foco dos jogadores, independente do Zion e o CJ terem visões diferentes. Um não quer jogar para não afetar o desempenho em quadra, mas aí depois o David Griffin fala que ele nem estava habilitado para jogar, né, nem tinha sido liberado. Mas de fato o Zion disse, né, que ele não queria jogar no sacrifício para não afetar o time, e o outro falando que todo mundo tem que estar disponível e que independente se vai afetar o time ou não, ele jogou e pronto. Então acho que não é nem, tudo bem, não foi exatamente isso que ele falou, mas acho que não é nem para um lado nem para o outro. Acho que a gente tem que olhar mais para a parte da comissão técnica, porque de fato a gente ficou numa temporada ali que a gente nem desenvolveu nosso núcleo jovem, nem foi para o playoffs, a gente ficou num limbo, a pior posição da loteria. Quer dizer, basicamente, né, a chance de não ser a 14ª é remota, né? Então vamos considerar que já é a 14ª pick, então a pior posição da loteria, ficamos fora do playoffs, então, sim, a gente ficou numa posição, acho que é a pior que a gente poderia ficar, porque se você ir pro play e perder o primeiro jogo, acho que é a pior situação que pode acontecer com o time. Uhum. Joanilson, acho que você já chegou jogando a bomba aí, né? Então, Rafa, vamos deixar aqui os dois se degladiarem, né? Temos o advogado e o promotor aqui do CJ McCollum. É isso que eu quero ver. Porra. Era isso que a gente estava esperando agora. Pra quem não sabe, pessoal, por que não tá no nosso grupo, né, gente? Como a gente falou, a gente é um grupo de 70 pessoas, cara. 70 pessoas tem muita coisa, a gente encontra de todos os tipos, né? Então, assim, numa discussão que a gente teve, foi justamente que o Junilson começou aqui a discussão, foi falar assim, né? Você tá disponível, se você, mesmo estando machucado, jogar, ou se você tem que jogar na melhor condição, né? Então, Rafa, pra gente começar essa discussão, né, o que eu falei foi o seguinte: eu ia deixar esses dois aqui se degladiando, né? Ia deixar uma faquinha e desligar a luz. Aí é briga de faquinha no escuro. A faca, então, inclusive, Rafa, era o Najee Marshall. Inclusive, vou jogar o Najee Marshall aí no meio e vou deixar eles brigarem. Então, assim, gente, o legal, né, que a gente tem essa discussão, então a gente trouxe, né, esse ponto justamente tem a ver com essa filosofia, essa identidade, né? Então, Rafa, pra gente começar essa discussão, pode falar aí o que o CJ realmente passou, né,
no podcast dele, né, que falando sobre essa questão de disponibilidade e assim, o que isso afeta, né, o time, né, o clima do time, o senso de urgência, né? Maravilha, eu vou tentar resumir aqui, apesar de ser um cortezinho de 1 minuto e meio, assim, mas é carregado de informação. Então, basicamente, ele falou que todo jogador da NBA tem meio que um ciclo, né? Tem uma janela, como ele falou, e que se você não for organizado, se você não for determinado e rigoroso, tanto para o business, então ele estava ali meio que dando uma indiretinha no Pelicans como um todo, a organização, quanto no pessoal como jogador, né? Você vai acabar falling short, você vai acabar não atingindo tudo que você pode atingir, você vai acabar decepcionando, basicamente, né? Então ele sabe que a carreira de jogador na NBA não é para sempre, ele sabe que ele tem uma janela onde ele vai estar no pico mental e físico dele, de habilidades e tal, e ele vai fazer de tudo para ter uma boa alimentação, ter um bom ciclo de sono, para ele estar melhorando sempre, trabalhando sempre nas habilidades dele, para ele estar sempre estudando o jogo, ele estar sempre disponível e mentorando os jogadores, ou seja, ele sabe que ele tem uma data de validade, basicamente é o que ele disse, que me pareceu um pouco aí, né, que ele tá jogando meio que um shade aí, né, ele tava dando uma cutucada aí, tanto no Zion quanto um pouquinho no Ingram, e na organização Pelicans também, porque no Zion e no Ingram, né? Primeiro por esse negócio de que tem que ter essa preparação, e por último ele fala também, né, de que ele sabe da importância dele, sabe do quanto que ele trabalha, ele sabe dessa janela aí, onde um dia ele não vai mais ter condições de ser um jogador da NBA, e ele vai olhar para trás e ele vai saber que ele se esforçou, ele não deixou nada na mesa, ele se esforçou 110%, e de que mesmo se ele não tivesse 100%, queria estar lá para o time, queria estar lá para os companheiros e queria estar disponível, meio que basicamente falando que a galera Ingram e Zion aí, que demoraram demais para voltar das lesões, mesmo estando medicamente curados, e ele todo ferrado aí, capenga aí, com o pneu furado, radiador estourado, tava lá em quadra. Então eu achei, como o Vini falou antes da gente começar a gravar aqui, foi uma citação forte, né? Foi uma aspas forte dele, e não é a primeira. Não queima a pauta. Não tô queimando, mas não foi a primeira vez que ele falou, né? Isso daí, não foi a primeira vez que ele jogou aí umas cutucadas na galera. Então eu achei que foi curioso, no mínimo, aí, né? Eu achei que foi bem interessante. A segunda vez na semana que ele aborda esse assunto, né? Depois do jogo do Thunder, ele também abordou esse assunto, não foi? Acho que foi depois do jogo, né? Então, para começar aqui, eu vou começar com a defesa. Vini, você defende aí o que o CJ passou, realmente tem que estar disponível, você tem que sentir que é você para poder estar em quadro. Né? Pode fazer um comentário assim, em geral, né? Não o CJ especificamente, né? Mas essa questão, essa filosofia, né? Que até o Junilson já começou falando, né? Que realmente a gente tem que ver o big picture, ou a gente tem que ver aquele momento mesmo, a entrega. O que você acha? Assim, cara, eu acho que uma coisa é você... Essa questão pessoal do atleta, né? De ter confiança, você tendo uma lesão, é normal. Todo mundo que já praticou esporte em algum nível sabe o que é ter uma lesão e sabe o que é não se sentir confiante para jogar. Você jogar com aquele medo de se machucar outra vez. Só que eu acho que até determinado ponto, quando você coloca isso na balança, você tem que... era um ponto da temporada, falando especificamente do caso do Zion, que você joga para aquilo ali, né? Você, como atleta de NBA, o seu objetivo é aquilo ali, é estar nos playoffs, é disputar uma pós-temporada. Ainda mais quando você assistiu do banco na temporada anterior, né? Que o que o seu time fez, aquela sequência que o Pelicans teve no final da temporada passada, que foi absolutamente espetacular. A vitória no play-in e todo a gente exigiu tudo do Suns, especialmente do Chris Paul na temporada passada, né?
a gente fez uma temporada, uma segunda metade de temporada, né? Depois da trade deadline, depois das alterações que foram feitas, a gente acabou a temporada passada muito forte, né? Então, assim, sobre essa questão de estar disponível e de dedicação e de doação para o time, eu acho que chega um determinado momento em que, se você não tiver, você não vai estar 100% no final de uma temporada de 82 partidas, sabe? Todo mundo vai estar lidando com algum problema, uma dorzinha, uma coisa e tal. E eu acho que com o objetivo bem ali, né? Ainda mais se você considerar o contexto da Conferência Oeste como um todo nessa temporada, estava completamente aberta, né? São times jovens ou times que não venceram, mas não estavam convencendo, como é o caso do Denver Nuggets, e uma flutuação muito grande ali, né? Que todo jogo importava. Então é um pouco surreal pensar até que a gente teve uma sequência de 10 derrotas seguidas durante a temporada, e mesmo assim a gente esteve a 4 vitórias de ter mando de quadra nos playoffs, mesmo tendo acabado em 9º, sabe? Então acho que quando você coloca isso na balança com o objetivo ali e a coisa tão perto, que, poxa, se você tem condição de jogar, você deve jogar. Falando especificamente do CJ, acho que não tem como você ter assistido jogos especialmente desse final de temporada, e não ter ficado meio bolado com o CJ, né? Não tem como. As tomadas de decisões dele em geral foram ruins em jogos importantes, como o Minnesota Timberwolves. No próprio jogo de play-in contra o Thunder foi prejudicial para o time até determinado ponto. Mas eu gosto de enxergar essa questão como um cara que estava lá dando a cara a tapa, sabe? Assumindo o papel e assumindo o risco, colocando a própria saúde dele em risco para tentar alcançar o objetivo maior de um atleta de NBA, que é disputando jogos que importam nesses meses de abril e maio, sabe? Que é estar nos playoffs. Então, a gente viu muitos jogadores fazendo isso durante a temporada. O Herb Jones jogou machucado. O Joanilson citou, o Alvarado jogou com costela quebrada, né? Então a gente teve o Herb perdendo jogos por concussão e voltando antes da hora até. O Alvarado jogando com a costela quebrada. O Larry Nance teve umas 6, 7 lesões diferentes durante a temporada e mesmo assim esteve disponível na maior parte dos jogos. O Valanciunas disputou um campeonato europeu na intertemporada passada. Não começou muito bem a temporada, mas estava lá disponível, fez um esforço muito grande para participar dos jogos, né? Então a gente teve o Trey Murphy jogando com tornozelo torcido, Dyson Daniels. Assim, se você for pegar o elenco do Pelicans como todo, quase todo mundo fez um sacrifício para jogar em determinado momento. Então acho que o Zion dá um precedente um pouco ruim quando ele não progride não coisa. O próprio Griffin falou que dependia dele, né? Então acho que ele foi uma atitude que não teve nada a ver com a atitude do resto do elenco, né? A gente vê dedicação dos jogadores do Pelicans como um todo, e a gente observou isso durante toda a temporada. Os caras deram sangue, fizeram tudo que podiam para estar disponíveis, né? Então isso é um pouco complicado, né? Você precisa ver a questão pessoal do jogador, mas na minha visão, se você puder jogar, se você tiver em condições de contribuir, você deve jogar. Entendi. Júnior, só acho que não foi tão assim, o extremo, né, do que tu pensas, né? Até porque realmente ninguém tá falando aqui das decisões, né, da forma de jogar, que todo mundo viu, né? Naquele jogo especificamente contra o Wolves lá, aquele floater lá que o CJ fez lá, achando que ia cair, tivesse passado por Trey, ele podia ter matado aquela bola, mas são os Cis, né? Então, assim, realmente, pelo que a gente está vendo aqui, a gente não vai defender o CJ por decisões erradas, né? A gente está discutindo aqui mais essa questão do que o time quer ganhar, né? A gente vai ser uma franquia que, mesmo jogando sacrifício para ganhar jogos, né? Ou se não, vai poupar jogadores, vai fazer o load management, como
o próprio Clippers, né, tem até um dado interessante, né, que o Clippers, com todo esse load management, né, que teve, né, com os duas principais estrelas deles, os dois ainda jogaram 50 jogos, cara. Mais de 50 jogos. Os nossos dois aqui não chegaram nem a 50, né? O BI com 45 e o Zay com 29. Então, assim, nesse sentido, assim, o que tu vê, assim, realmente? Jogar no sacrifício, né? Podendo comprometer aí com qualidade de jogo, né? Ou criar essa cultura aí de jogar no sacrifício, ganhar jogos e vida que segue. Então, ô Gilson, só antes, como você mencionou o grupo aí, eu só queria explicar um pouco dessa questão do CJ. Não é que eu odeio o cara, mas eu só queria, assim, todo jogo eu via no grupo, cara, qualquer bola que o Devonte errava, eram uns 10 caras xingando o Devonte. Qualquer bola errada do Valanciunas, 10 caras xingando. E, de repente, assim, o CJ começou a ter umas partidas muito ruins, cara, ninguém falava nada. Eu comecei a ficar um pouco incomodado, né? Porque, até pegando um conceito do direito aí, que a justiça é tratar os desiguais de forma desigual na proporção da desigualdade, né? Então, assim, se o cara, ele é o maior salário dessa temporada do Pelicans, e, tipo, pô, você pode cobrar o Dyson Daniels, você pode cobrar o Herb Jones, você pode cobrar o Trey Murphy, e você não pode cobrar o CJ, sabe? Isso começou a me incomodar um pouco, e aí eu comecei a espetar um pouco lá no grupo, e, assim, um pouco também a personagem, né? Um pouco a gente também fala para inflar também e para ver o circo pegar fogo um pouco, né? Mas, de fato, assim, o CJ, quando ele chegou, ele deu declarações muito fortes, assim, de que, né, ele vinha para mudar o patamar da franquia, e quando ele saísse quando ele se aposentasse, o Warriors ia ser visto de outra maneira para o basquete e tal. E então, assim, ele puxou para ele uma responsabilidade por ter falado muitas coisas, né? Por ter colocado nas expectativas altas. E naquele finalzinho de temporada do que ele chegou, assim, o time já vinha numa crescente, mas, de fato, com a chegada dele, o time deu aquela arrancada para o play-in, para os playoffs, e fez uma bela série ali contra o Suns. E aí, não, beleza, fez uma boa temporada. E agora, nessa temporada, querendo ou não, por mais, assim, todo esse drama do Zion, temporada passada a gente já não tava com ele, então, assim, é uma visão até minha aí, mas eu conto o Zion, o Pelicans sem o Zion, e eu acredito muito nesse elenco, sabe? Então, o que eu decepciona dessa temporada não é nem todo esse drama de Zion ou não Zion, acho que isso até às vezes uma explicação muito fácil que o pessoal tenta explicar o Pelicans em 1 minuto. O Zion não jogou, então o time perdeu. Não é, sabe? Eu acho que tem muito mais do que isso, né? A franquia é muito mais do que isso. Porque fora o Zion tem outros 14 caras aí, mais 2 two-way no elenco, então não dá para resumir só Zion ou não Zion. Eu entendo, assim, que para o estilo de jogo do Zion, de fato, o físico é muito importante. Então, cara, além dessa questão assim, de chance de reagravar a lesão, como reagravou? Porque ele tentou voltar mais cedo e reagravou a lesão. Ou seja, assim, às vezes o que os jogadores têm de informação, até o próprio CJ, que a gente não tem, essa questão da alimentação, da rotina dele, da preparação, de estar fazendo coisas que não deveria, né? Que é também uma discussão que a gente tem aqui, cara, em outro grupo aí, com colegas de futebol, tipo, do Neymar tá com o pé quebrado no carnaval, assim. Tem gente que fala, extra-campo não importa. Aí tem gente que fala, não, o cara não devia estar fazendo isso. Então, pode ter alguma questão extra-quadra aí que o CJ e os jogadores saibam, né, de que o Zion não estava fazendo todo o sacrifício possível para voltar a tempo, né? Mas, cara, de fato, assim, o jogo dele é muito físico. É um cara que assim, não tem muito arremesso, né? Então, não é um cara que, tipo, vou ficar aqui no cantinho, fazer alguma coisa. Então, se ele não tiver o físico, não existe Zion sem essa explosão, sem essa confiança, sem isso. Então, de fato, assim, eu tento defender um pouco dos dois. Eu só acho que, assim, faltou um pouco pro CJ nesse caso aí. O cara, vamos supor que ele é o veterano do time, né? E, aliás, assim, contra o KC, acho que você lembrou aquele lance dele, e o outro veterano do time é o Josh Richardson,
fez uma falta técnica totalmente desnecessária no Josh Giddey ali, o time na frente por 1 ponto, deixou os caras passarem por uma falta que, cara, zero necessidade, né? Tipo, os caras vão recomeçar o jogo, o cara dá uma cotovelada na barriga do outro, zero necessidade. Também acho que não contribuiu muito, mas essa questão do CJ, eu só acho que ele como líder, ele como referência para os jovens ali, com toda a expectativa que ele colocou em si próprio, e acho que isso também pesou, porque ele criticou no podcast lá com o J.J. Redick, ele criticou um pouco essa questão do load management, e ele às vezes como também presidente do sindicato se sentiu um pouco na pressão de eu não vou fazer load management porque é uma coisa que eu não sou a favor e sei lá, mas de fato acho que faltou um pouco ele assumir um pouco a responsabilidade dele nisso tudo, tipo, eu tava jogando no sacrifício, então qualquer coisa que eu fizer é válida, acho que não é bem por aí o caminho. E, cara, ele pode ser todo exemplo fora de quadra, essa questão de rotina, de horários, de dieta e tudo, mas se ele entrar em quadra e jogar mal, cara, todo esse exemplo que ele é fora de quadra não vai... A gente tá numa geração aqui, cara, que é muito essa questão da referência, assim, do cara que sabe fazer, do cara que de fato entrega e tal, e ele, assim, se ele não conseguir desempenhar em quadra, acho que todo esse resto do que tá fora de quadra fica em segundo plano e assim, e é complicado isso, cara, porque o que eu tentei fazer um pouco ali foi só tentar um pouco balancear a discussão, sabe? Porque, tipo, eu tava vendo que ninguém tava atendendo por um lado de que o CJ tem um pouco de responsabilidade na situação. E eu tava colocando os outros fatores aí, como a lesão do Zion, preparação física, tudo isso pondo na balança e tipo, isentando o cara de responsabilidade. Mas acho que ele tem, sim. Porque o mais preocupante não é só, tipo, o cara errou o arremesso, mas dessa questão de tomada de decisão, que às vezes acho que faltou um pouco ele como veterano, e esse QI de basquete ali na hora do jogo, cara, vou entrar em quadra, mas eu vou me poupar um pouco, não vou ficar arremessando igual um maluco toda hora, vou passar mais a bola, vou mudar um pouco o meu jogo para não prejudicar muito, tanto que acabou gerando uma segunda lesão, né, e cara, e assim, acho que talvez faltou também da franquia de assumir, tipo, cara, essa temporada já era, deixa o Kyra e o Dyson jogar aí, vamos desenvolver os moleques, põe o De'Aaron e o Abram para jogar aí, e dane-se, seja o que Deus quiser, porque acabou que no final das contas foi um sacrifício que, assim, eu espero que, né, nos 6 meses que a gente tem agora de off-season, ele se recupere e esteja bem para a próxima temporada, porque se de fato, assim, essas lesões, essas coisas ultrapassarem, né, esse período aí e prejudicarem a próxima, aí já seria um papo de ter abortado a temporada já antes, sabe? Uhum. Rafa, acho que a nossa expectativa aqui não vai se concretizar. A gente flopou aqui, a gente trouxe pessoas que são mais equilibradas do que a gente. Tu tá vendo como é que é o negócio? Então, eu falo, cara, que é altíssimo nível, cara. Os argumentos. O Vini falou, eu falei, cara, concordo totalmente com o Vini. Aí o Joanilson falou, eu falei, cara, eu concordo com o Joanilson agora, velho. Agora a gente se lascou. Porra, agora eu tô em cima do muro, A gente cara. fez que nem o David Griffin, a gente escalou o elenco errado. Puta merda, cara. Então, porra, eu tinha uma maior posição, eu tava mó certeiro no que eu ia falar aqui, agora vocês me botaram na sinuca de bico aqui. Não, fala aí. Gente. Pô, vocês quebraram a gente, se eu nem soubesse que vocês eram assim tão equilibrados, né? Pessoas de valor. A gente tinha chamado Dudu e o Manu, 2 malucos. Aí você tá de sacanagem, porra. Cara, Dudu e o Manu, velho. Esse podcast acabava em 15 minutos ou em 15 horas? Então, é que vocês deixaram passar alguns dias, aí a poeira baixou um pouco, o sentimento, a emoção passou um pouco, mas se fosse no dia seguinte, cara, aí acho que o sangue ia ferver um pouco mais. Acho que até eu ia estar brigando com vocês. Foi até melhor.
Mas aí, com um bom investigador, a gente descobriu qual foi a causa, pessoal. Foi o Devontae Graham, entendeu? Se não fosse Devontae Graham, tava tudo tranquilo, pô. E nesse ponto eu vou concordar com você. Tem um certo sentimento ali, porque, cara, o CJ, quando ele chegou, ele tirou o espaço do Devontae da rotação. E, pô, ele fez o cara ser trocado, cara. Pô, mas aquela formação com dois anões, ele tava difícil, cara. Tá difícil. Ah, gente, pô, que legal, cara, que, tá vendo, Rafa? A gente encontra pessoas, assim, bem mais racionais do que a gente, tá vendo? Isso aí só a vida ensina isso pra gente, né? Então, quem queria briga, sangue, eu acho que não deu muito certo, né? Mas, gente, eu acho que a gente chegou aqui realmente no consenso, né? A gente precisa dessa identidade para o time ter o que realmente ele vai seguir, né? Então, eu acho que, como o próprio Jonas falou, né? Esse aqui viu que o negócio estava dando errado, largasse a mão, né? Mas o mais importante, né? Até queria ouvir o Vini sobre isso, Vini, que o que a gente sempre discute aqui é a transparência, sabe? Se você vê que o negócio não tá indo, mas, cara, abre mão, deixa desenvolver os jovens. O Trey praticamente era para ele ter se desenvolvido ano passado e foi se desenvolvido esse ano, né, em termos de volume. Então, assim, eu queria até ouvir de ti, né, que tá vindo um pouco de fora, né, o que tem visto aí sobre essa transparência, aí, principalmente do front office, uma questão que a gente sempre briga aqui, né, fala a verdade, né, porque você cria expectativa, e daí volta, né, como toda essa frustração, né, para a torcida. Eu acho que dá pra gente fazer uma ligação direta com o que o Rafa falou um tempo atrás, a respeito dessa desconexão que existe entre o staff, né, e o front office. Eu acho que essa questão da transparência na comunicação do front office é um problema que vem desde o ano passado, né? O Griffin, ele adora, como a gente estava comentando antes de começar a gravação, ele é um marqueteiro de primeira, né? Então ele adora soltar comunicações um pouco vagas e não dizer exatamente o que está acontecendo e tal. Isso é muito frustrante para o torcedor. Assim, essa temporada como um todo foi exaustiva. Eu falei isso no nosso grupo, inclusive, que como torcedor essa temporada foi exaustiva demais, cara. A gente toda semana parece que acontecia alguma coisa grave, tirando aqueles primeiros 30 jogos que foram muito bons, assim, mas logo depois disso a coisa desandou no nível que a gente tinha que lidar com uma polêmica, alguma coisa que tirava a nossa paz toda semana, né? E eu acho que isso passa muito por essa falta de clareza nas comunicações do front office com a própria fanbase e tal. Assim, foi até dito pelo Jake Madison, né, do Locked On Pelicans, do na gringa lá, que ele na visão dele, ele acha que a franquia não deve nada ao seu torcedor em termos de comunicação a respeito de lesões. Assim, é uma coisa uma afirmação um pouco polêmica, né? É meio complicado você colocar a coisa nesses termos quando a torcida é literalmente quem banca a franquia, né? Que compra os ingressos, é quem tá lá no ginásio e a torcida influencia diretamente no sucesso do seu time na temporada. E se você tem sucesso na temporada, mais pessoas te assistem, então é mais renda de transmissão, você gera interesse, você gera interação em rede social, tudo gira em torno da torcida. A torcida é uma parte integral de qualquer franquia, de qualquer esporte nos Estados Unidos ou fora dele, né? Então acho que falta assim, um pouco mais de você se aproximar com a própria cidade e você manter uma comunicação boa com o seu torcedor, mesmo que você não possa soltar todos os detalhes, né? Especialmente nessa questão do
Zion é um pouco complicado, porque eles não falavam a comunicação do David Griffin na última atualização que saiu sobre o Zion. Ele não disse absolutamente nada, né? Foi um parágrafo de água sendo dito ali, que não tinha gosto, não tinha cheiro, não tinha nada, né? Não tinha nenhuma informação a ser tirada dali. Tanto que foi preciso, no dia seguinte, a mídia lá da cidade foi e ele concedeu uma entrevista detalhando um pouco mais as coisas. Tamanha foi a repercussão negativa que isso teve. Então, assim, colocando essa questão da transparência e desses pontos todos que eu abordei, eu vi uma coisa que tinha falado para vocês antes, mas eu vi uma coisa que me acalmou um pouco mais nesse sentido, me deixou um pouco mais tranquilo, que foi nas entrevistas de encerramento da temporada, tanto do David Griffin como do Willie Green, né? A gente pôde perceber que eles falavam, que eles estavam ali convergendo, né? Eles estavam falando coisas no mesmo sentido. Parecia que já tinha tido aquela conversa que o Rafa mencionou sobre o que precisa ser feito e de como esse time precisa melhorar para a temporada. E que, apesar, dando o devido desconto do fator marqueteiro do David Griffin, eu achei que o tom dele na coletiva foi muito bom. Porque ele soube colocar, dizer que a temporada foi uma decepção no que se refere aos objetivos que a franquia tinha e as expectativas dos próprios torcedores, mas que, ao mesmo tempo, isso deu uma ideia clara de onde o elenco e onde ele falou especificamente, até o Jonilson abordou um dia desses, falou sobre processo de draft, falou sobre scouts, falou de muita coisa, no geral, assim, dentro da franquia, de cima a baixo, que seriam reavaliadas e que precisariam de algumas mudanças. E isso se alinha com a visão que nós, torcedores, tivemos, né, ao final da temporada, de que a gente precisa, os nossos assistentes técnicos foram nada nessa temporada e as deficiências deles ficaram muito graves pra gente, né? Assistindo jogos, nós acompanhamos todas as partidas e tal, além das mudanças no próprio elenco. Então acho que eu posso me colocar como cautelosamente otimista pelo que eu ouvi ao final dessa nossa temporada. Se vai dar certo, se é realmente isso que está acontecendo, a ver, né? Mas vamos lá. Tá certo, Vini. Eu acho que tu já... a pergunta, né, que eu ia fazer agora é justamente isso, o saldo, né? Então, assim, esse minha culpa parece que deu... Assim, pode ser marketing, realmente, do David Griffin, conhecendo o careca como a gente conhece, pode ser, mas parece que a gente vai ter alguma mudança, né? Então, pessoal, assim, quando a gente começou aqui, né, tinha essa ideia, né, de a gente fazer 2 momentos, né? Esse momento aqui de chorar as pitangas, né? Ter esse momento de terapia, né? E no segundo momento a gente falar um pouco sobre o futuro, né? Então, assim, pra gente acabar essa primeira parte aqui, Június, o que tem, assim, o que ficou, né, de saldo? Você meio que já adiantou aqui pra gente, né? Mas, assim, de saldo, de imagem, né, pra essa temporada, né, para justamente a gente jogar uma pá de cal em 22, 23, né, e já começar a pensar em 23, 24. Cara, eu fiz uma brincadeira no Instagram que em 2022 a gente foi a Cinderela, né, 2022, parece que quando deu meia-noite ali, a carruagem virou abóbora, fez tudo, cara, porque esse ano foi assim, tudo que podia dar errado deu, cara, parece que realmente uma zica, alguma coisa que não dá para explicar, cara. Mas assim, essas entrevistas aí de final só falando um pouco da comunicação aí que o Vinícius comentou, parece que a franquia tem medo de falar que o Zion vai ficar 3 meses fora, o Zion vai ficar o resto da temporada fora. Acho que eles têm medo de tomar uma posição mais ousada assim. Mas eu acho que não adianta, né? Você vai ficar pelo menos mais 2 semanas fora. Vai ser avaliado daqui a 2 semanas sem dar um norte, assim. Fica sempre uma sensação de que o cara tá para voltar e nunca volta. Acho que isso que frustra, né? Porque parte ali, até o Willie Green falou, em 8 de março ele falou, não, então o time está really, não sei se era very ou really que ele usou, tipo, muito otimista de que ele volta ainda dentro da temporada. Então, assim, sempre trazendo para uma coisa que, tipo, tá para acontecer. E aí não acontece e frustra, né? Então, acho que
Acho que eles não têm que ter medo, assim, acho que a gente tem ali um elenco que, beleza, não vai jogar o Zion, mas ainda vai ser um jogo bom, ainda vai, sei lá, tem que desenvolver isso na torcida de que, tipo, pô, não é porque o Zion não tá que você não vai assistir o jogo, não vai comprar ingresso pra assistir o jogo, sabe? Acho que tem que mudar alguma coisa nesse sentido, assim, tipo, teve uma lesão, fala, ó, tempo estimado é 3 meses, não fica nesse papinho de que, não, daqui 2 semanas vai ser reavaliado e nunca dá um prazo, nunca dá um, sabe? Você fica sempre com essa sensação de que, tipo, tá, mas ele vai voltar ou não, sabe? Você sempre fica nessa, né? E aí, acho que isso que eles precisam melhorar um pouco, assim, porque não dá pra ficar, tipo, meio que enrolando as pessoas, que aí, tipo, quando o cara não volta, gera frustração mesmo. E nessas entrevistas aí de encerramento, acho que o David Griffin falou, né, que vai ter que revisar tudo aí, citou essa questão do draft, não sei se ele ficou muito satisfeito com o Dyson aí, o EJ Liddell, né, não sei se ele ficou muito satisfeito com essas escolhas, né, mas e tem também a questão do Kyra, né, que também a gente não sabe se, assim, e aí foi uma coisa também meio maluca do Willie Green de tacar um moleque no meio do jogo decisivo. Ah, entra lá, cara. Você não jogou os últimos jogos aí, mas hoje é a sua chance. Faz seu nome aí, se consagra. E aí, enfim, não sei se tem alguma decepção em relação ao draft de 19 ou os outros aí. Só sei que o de 21, a cada dia que passa, fica melhor, né? Mas os outros drafts nossos ainda precisam se provar. Até agora não rolou. Mas, assim, de fato, acho que front office, né, igual o CJ comentou na entrevista, acho que a gente tinha algumas trocas que a gente poderia fazer nessa trade deadline e a gente optou por não fazer, né, uma troca que não influenciava nada para a temporada e para o futuro da franquia. A equipe, né, a comissão técnica, como vocês já comentaram aí, que de fato o trabalho desse ano foi bem fraco mesmo. Você percebe isso quando o time volta no terceiro quarto, e o terceiro quarto é sempre uma lástima, né? Porque o adversário vai para o intervalo, ajusta, e os caras não sabem como sair do ajuste do adversário. E assim, acho que também essa temporada, o último quarto nosso, que geralmente era bom, esse ano oscilou muito, assim, mas, cara, temporada passada, naquele final ali, tipo, mais ou menos de janeiro em diante, começava o último quarto ganhando, dificilmente perdia, cara. Agora essa temporada aqui voltou aquela insegurança da época do Stan Van Gundy. Tipo, que hora que esse time vai começar a entregar, né? Então, assim, de fato, eu acho que tem muitas lições a serem aprendidas. Se elas vão ser aprendidas ou não, só o tempo vai dizer, né? Mas, de fato, acho que, como já adiantado o David Griffin, ele faz isso, ele fala as coisas, mas não fala. Ele soltou que, tipo, pela entrevista dele, tá muito satisfeito com o Green, ele tá muito satisfeito com o core, né? Core ali, os principais jogadores, digamos assim. Então, eu não acredito numa troca nem de Ingram, nem de Zion, nem de CJ. Mas agora, todo o resto, não sei quem ali mais faz parte desse core que ele considera. Então, como ele fala, porque ele citou também a questão do CBA, né, que fez alteração aí, que vai favorecer Pelicans fazer trocas, tal, que ele perguntaram para ele, né, sobre trocas, sobre elenco, e ele deu essa resposta meio que não quis falar, mas soltou alguma coisa, que provavelmente o Pelicans deve agir em função dos novos regulamentos aí do CBA. Então, o que para mim fica subentendido é que não deve haver troca nos principais jogadores, mas o resto do elenco ali pode ser que tenha alguma coisa. Então, eu espero que o Willie Green evolua como técnico. Ele, né, o primeiro ano foi um ano de crescimento ali. A temporada passada também a gente começou o ano com o Massaturans e Garrett Temple sendo titulares em alguns jogos, né? E, então isso prejudicou bastante até a gente se encontrar na temporada, né? Levou um tempo. Mas nessa temporada, acho que nossas expectativas com o Willie Green já estavam mais altas. Mas a gente tem que lembrar também que é um treinador em segundo ano, então acho que ele também precisava passar por isso, assim, para
para crescer aí, para amadurecer, e espero que ele evolua e na temporada que vem ele seja aí, pelo menos candidato aí para o Coach of the Year, né? E acho que é isso. Uhum. É isso daí mesmo, Janilson. Essa, vamos dizer assim, essa reflexão, né, a gente tinha que fazer realmente para essa temporada. Foi realmente um ano que a gente tinha uma expectativa e aconteceu o que aconteceu, né? Então, Rafa, assim, como que a gente tinha combinado, né? Agora faça que nem o Matt Ryan lá, aquele coveiro, né? E termina de enterrar essa temporada aí, por favor. Ah, meu Deus. Pô, você chamar de Matt Ryan agora pegou no meu âmago. Não, mas, pô, eu tenho alguns spicy takes aí a respeito da organização e do Zion, em particular, aí, que eu acho que refletem um pouco o que foi a temporada. Então, não sei se vocês vão concordar ou discordar, inclusive eu quero até ouvir de vocês depois que eu terminar, espero ser relativamente breve. Para mim, o Zion falhou com os companheiros de time dele, com todo mundo, e não é a primeira vez que ele falha com a galera. Então, para mim, isso mostra uma falta de profissionalismo dele. E não acho que seja porque ele quer, porque ele tá forçando ser trocado, nem nada. Eu acho que é porque ele é moleque demais, ou então ele não tem o guia certo, seja se for família, mentor, técnico, colega, seja lá o que for, mas eu acho que, pelo menos na minha visão, é inegável que ele tá falhando com a franquia. E não é a primeira vez, mas essa pra mim foi a que mais doeu. Porque acho que foi a primeira vez que a gente viu, em 2022, né, um semblante. A gente viu o filme do Pelicans sendo de fato bom, o Pelicans sendo um contender. E aí ele se machuca, totalmente fora do controle dele, a coxa machucou, acontece, né? Mas daí pra frente foi só pra trás também, né? Setback, e aí vai ficar fora não sei quanto, e aí depois não tem clareza e tal, e nesse meio período, cadê o cara? O cara não fala, o cara não se defende, entre aspas, ele não... Sabe, ele não se comporta como um franchise player. E para mim isso é uma falta de profissionalismo que é inaceitável para uma franquia como New Orleans, né, como o Pelicans, porque não é um Lakers, não é um Knicks, onde automaticamente tudo é desastre ou tudo são flores. Né? A gente ainda está num caminho, infelizmente, aí de se pavimentar, então é uma falta de profissionalismo, sinceramente. Assim, o cara tá fora de peso. Cara, eu até entenderia no começo, assim, os 2 primeiros anos. É uma rotina diferente, é um jogo diferente, o cara tá maravilhado com tanto dinheiro que ele nunca viu na vida. Porra, tamo indo pro 5º ano. E aí, irmão, que hora que você vai acordar? Que horas que você vai conseguir se manter no peso sendo um atleta profissional? Sabe? Não é pedir milagre, não é pedir pra jogar com 2, 3 lesões. Sabe? Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Isso pra mim, ele falhou com a franquia e falhou com o time. Mesmo que ele ainda não estivesse liberado para jogar, cara, sinceramente não interessa pra mim. Sinceramente, o cara que é a franquia, de fato, o cara onde tudo revolve ao redor dele, ele tem que ditar o jogo, ele tem que dar as cartas. Entendeu? Ele tem que ser o cara que puxa pra não só ele, como todo mundo tá lá e expandir os limites, entendeu? Talvez ele não tenha maturidade ainda pra isso, novamente, não me interessa. Esse é o fardo que o cara carrega e é assim mesmo. Do mesmo jeito que a gente não escolhe se machucar ou não, ele não escolhe ser tão talentoso como ele é. Ele é. E a gente tem que lidar com os bônus e os ônus de um talento fora do comum, um talento único que nem o dele. Então já passou da hora dele crescer, tirar as rodinhas da bicicleta, e isso pra mim é um espelho da franquia. Se ele se sente confortável a ponto de sumir a temporada passada inteira, basicamente, né? Ele falou quando acabou a temporada do Pelicans, ele falou quando começou a temporada, quando ele deu aquela notícia, inclusive, né, quando o Griffin pegou, né, no começo da última temporada, inclusive o Zion quebrou o pé. Foi meio que
basicamente isso, né? Nem o Zion pra falar, cara, porra, deu ruim aqui, nada. Isso pra mim é um espelho da franquia. A franquia em si não é profissional. Não é a primeira vez que os jogadores se machucam e demoram demais. E, porra, o Ingram é um exemplo perfeito. Machuca, demora pra caramba pra voltar, volta devagar, 3, 4 jogos até ele voltar a parecer um jogador de NBA, e aí mais 3, 4 jogos até ele voltar a ser aquele Ingram All-NBA, All-Star. É um negócio que não entra na minha cabeça, é técnico cometendo os mesmos erros, umas coisas gritantes que torcedor de Twitter tá apontando e, sabe, são tantas coisas assim, não profissionais, que pra mim é isso que ficou. Por mais que tenham tido coisas boas na temporada, como tiveram Trey Murphy, a gente já falou de tudo isso daí. Porra, a gente tem 3 escolhas de loteria enterradas no banco. Por mais que não sejam boas. Não, porra, Kyra foi um erro. Como que alguém sabe que ele não é tão bom assim? Ou não? O cara não pisa em quadra pro Josh fucking Richardson. Tá em quadra, dando cotovelada na barriga do Josh Giddey. Sabe? Então, são tantos erros assim sistêmicos, tanto da parte de alguns jogadores quanto da franquia como um todo, que pra mim pesa mais do que na balança, pesa mais do que os prós. E por isso que eu tô tão... Eu não vejo... O Pelicans não me deu motivo nenhum essa temporada para estar mais otimista para a próxima. Diferente da temporada anterior, onde pareceu que eles estavam evoluindo e crescendo e aprendendo e melhorando aspectos que estavam no controle deles. Porra, eu vejo essa temporada e parece que a gente regrediu tudo de novo. A mesma zica que a gente teve de falta de comunicação do que tá acontecendo com o Zion na temporada passada, a gente teve essa. Não é possível, cara. Não andamos nada, não aprendemos nada. Estamos exatamente no mesmo ponto de duvidar, porra, mas podia jogar ou não podia? O que realmente aconteceu com o cara? E aí, meu, o cara ia voltar... O cara falou na coletiva que ia voltar pro começo da temporada, não jogou a temporada inteira. Agora que, porra, o cara machucou a coxa dia 2 de janeiro... No All-Star, talvez ele jogasse, ele teve um setback, aí ele ia voltar pro final da temporada dos últimos jogos, e de repente não ia voltar, aí de repente podia jogar no play-in, mas não estava se sentindo como ele mesmo, aí de repente não estava nem liberado para fazer 3 contra 3. A gente sabe, a franquia estacionou numa lama. Então esse é meu takeaway. E para mim isso é extremamente frustrante, porque tudo que o João Nilson e o Vini falaram porra... Comunicação, cara, e aí? Dentro da franquia e pros fãs que, como vocês falaram, são os que bancam tudo, é o que paga a conta de luz, né? Então, cara, pra mim é um saldo, assim, relativamente negativo, bem negativo, na verdade, né? E até que a franquia começa a se mexer numa direção que eu pego e falo, tá, isso é diferente, tá, isso daí parece realmente ser interessante e certo. Eu não dou mais o meu voto de confiança para esses caras até eles enfiarem goela abaixo na próxima temporada, eu espero, que eu tava errado. Porque essa temporada eu dei um voto de confiança pros caras, é o que eles fizeram. Então eu não sei o que vocês pensam, como vocês sentem, vocês acham que eu tô sendo muito exagerado, né? Não, você deu o cliffhanger que eu precisava para enterrar essa temporada. Parece até que a gente conversou antes de gravar. Gente, então assim, o que eu queria é realmente isso, né? A gente pegar e dar enterrar essa temporada aí que a gente teve essa expectativa e começar realmente uma expectativa baixa pra gente ver o que a gente consegue melhorar, né? Então, pessoal, como a gente passou muito tempo, né? Desde fevereiro sem gravar, então a gente vai dividir esse episódio em 2, né? Então quem está escutando agora, né? Obrigado até esse momento. A gente vai fazer a segunda parte, que é o quê? A segunda parte que vai sair provavelmente na próxima semana, né? Que a gente vai criar, a gente vai saber o que gerou essa indignação do Rafa. E a gente já vai pavimentar, né? O que a gente tem de próximos passos aí para evoluir. Então, pessoal, quem acompanhou a gente até agora, muito obrigado, né? E aguardem até o próximo episódio. Olá, amigo ouvinte, você que ainda está aí, né, escutando o nosso episódio.
Então eu estou trazendo aqui uma grande novidade aqui para o mês de maio. A Esporte América, a parceira aqui do Fambonanet, no mês de maio até o dia 31, você recebe frete grátis para os produtos comprados na loja. Então você que está assistindo as finais de conferência, já se preparando para as finais da NBA, então dá uma passada lá na Esporte América, que é uma das lojas mais completas no Brasil para esportes americanos, que traz aqui para a NBA jerseys exclusivas retrô da Mitchell & Ness com as principais lendas do esporte. Então aproveite. Além disso, para você que curte NFL, tem toda a linha Urban com roupas exclusivas e originais. E para você que também curte MLB NHL, também está chegando novidades lá. Além disso, para você que mora no Rio, Curitiba e Santo André, também existe a loja física da Esporte América. Então você pode dar uma chegada lá através do Instagram deles e verificar tudo que tem na loja, né? Para você fazer uma visita lá, para aproveitar ao máximo. E além disso, o site te ajuda bastante nas suas compras. Então, aproveitando mais uma vez, até 31 de maio, você ganha frete grátis nas suas compras no Esporte América. Então aproveitem lá, gente. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.